boa noite, bem-vindos a mais um Sem Tabus, juntinhos aqui. E eu agradeço muito a você por esta companhia de toda a semana, pela alegria que você nos dá de ficar juntinho com a gente, trocarmos ideias aqui a cada programa e termos você sempre aí satisfeito e perguntando ou simplesmente quietinho, mas assistindo e tanta gente indicando. Muito obrigada por esta parceria. Tantas pessoas têm testemunhado do que têm aprendido, do que têm melhorado em seus relacionamentos, o que têm descoberto quanto ao que pensava, o que não sabia, enfim, no que diz respeito à sexualidade. Coisa boa estarmos cumprindo o nosso papel. Que Deus abençoe a você também. E o seu papel é ficar juntinho com a gente durante todo o programa. E tweetando também. Mande agora o seu comentário pelo nosso Twitter e o nosso endereço sempre vai estar à sua disposição. NT Sem Tabus aparece no seu vídeo. Ou também pode escrever para a gente quando quiser. Tiver uma dúvida que você queira explicar melhor, um pouco mais de tempo, pode escrever para o semtabus@novotempo.com. Tem a nossa página no Facebook também, semtabus.nt, semtabus.nt. Então, está aberto o canal para mais um Sem Tabus. Olha só. Você sabe que nos últimos tempos nós temos discutido como sociedade um tema recorrente, a homossexualidade, e agora nos últimos dias falando sobre a tal cura gay, o que eu acredito ser inclusive um nome muito forte para a proposta, e talvez isso inclusive traga muita discussão ainda em torno disso. É um assunto sério, delicado, mas necessário de falarmos sobre isto. E eu vou abrir este espaço aqui para falarmos disto e vamos repetir, vamos continuar. Não vamos dizer tudo sobre o tema hoje, é uma conversa. E você sabe que numa conversa algumas coisas são ditas, outras não são ditas agora e podem ser ditas posteriormente. E nós estamos aqui juntos como parte da sociedade discutindo um tema tão atual. Né? Então, o que você pensa a respeito, o que você diz a respeito dessa intriga, vou chamar assim, porque mais me parece muitas vezes uma intriga entre os religiosos e parte da sociedade que defende a homossexualidade como se elas estivessem em lugares muito distintos e não pudessem ter uma proximidade e uma forma de dialogar diferente da que tem sido usada nos últimos tempos, de um modo em geral. Obviamente que há um olhar crítico de maneira mais diversa, mais próxima, é obviamente que nós vamos encontrar pessoas com um diálogo muito aberto, muito franco e sem esse ranço da briga, da discussão. Outro dia eu vi uma senhora dizer de um programa, uma jornalista que está lançando o seu programa, tratando do tema, e diz assim, a minha bandeira é mostrar que a hipocrisia está no universo religioso. É isso mesmo? São as igrejas responsáveis por tanto desencontro, por tanto sofrimento, por tanta angústia, por tanta briga, discriminação? É assim? Bom, precisamos conversar sobre isso, porque o aspecto religioso que eu conheço é um aspecto de uma religião que me liga a Deus e me faz ser mais próxima e mais misericordiosa com o meu próximo. Não é assim? Bom, vamos falar sobre isto e muito mais. Vai participando aqui com a gente no nosso programa e a presença hoje mais uma vez, porque já esteve comigo aqui no outro programa, pastor Ivan Fidelis, bem-vindo. Obrigado, Darleide, é um prazer novamente estar aqui com você, com o público de casa. É muito bom estar conversando sobre um tema polêmico, né, mas um tema que precisa ser tratado de maneira aberta, coerente e, no nosso caso, especialmente biblicamente, tratando desse tema com o acolhimento e o amor necessário dispensado a todo ser humano, independente, nesse caso, da sua opção sexual. Então, eu poderia ter trazido aqui hoje um psicólogo, eu poderia ter trazido aqui alguém do Conselho de Psicologia, eu poderia ter trazido um político, eu poderia ter trazido um outro profissional, enfim. Por que nós vamos, então, conversar hoje aqui no programa com um pastor? Inclusive, foi uma sugestão na nossa conversa de pauta, em que momento, em que lugar você se coloca, né, como pastor nessa discussão? Sim, eu acho que quando nós tratamos de um tema tão delicado, né, como os conflitos humanos, de uma maneira em geral, eu acho que nós temos que nos definir na nossa área. Então, o pastor, ele não pode falar como um psicólogo, né, o psicólogo não pode falar como médico, o médico não pode falar como pastor. Então, cada um deve estar definido dentro da sua área. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu sou pastor, né? E tenho
a minha instrução, a minha formação e meu direcionamento para o aconselhamento bíblico, porque é assim que é a nossa área ministerial. De fato, quando nós tratamos da área pastoral, no cuidado com o ser humano, no cuidado com as pessoas, nós devemos ter a nossa base como regra de fé e prática, que é a Bíblia. O psicólogo ele tem outros conhecimentos, os médicos têm outros conhecimentos, os políticos têm outras ferramentas, e cada um deve tratar da sua área. No nosso caso, no meu caso como pastor, eu acredito que nós devemos nos concentrar como que é essa relação tão difícil e tão conturbada da homossexualidade com relação à Bíblia, com relação à palavra de Deus, a relação do homossexual com Deus, a relação também, porque Deus ele olha para as pessoas como pessoas. Ele não está olhando de fato a sexualidade dessa pessoa, mas ele criou parâmetros, ele criou normas, ele criou regras para que todo ser humano viva dentro dessas regras, independente da sua opção sexual. Mas aí vem a pergunta já imediata, que é o fato de um homossexual estar ouvindo um pastor falar, ele já sabe, pastor está contra mim. Pastor está contra mim, ele já vai falar de Bíblia, falar de Deus, está contra mim, não é por mim. Esse é o primeiro tabu que deve ser quebrado. Uhum. Porque, na verdade, o pastor ele não tem que estar contra a pessoa. A Bíblia, ela é o nosso conjunto de normas. E aí nós temos que fazer mais uma divisão, entre aquilo que é normal, o que é comum e o que é socialmente aceito. Porque o que é normal e que às vezes as pessoas se esquecem dessa classificação, o que é normal faz parte de um conjunto de normas, de um conjunto de leis. Ele não é normal simplesmente porque todo mundo faz. O que todo mundo faz é comum, não é normal. Ele necessariamente não está dentro de um conjunto de regras. Ele está dentro de um senso comum. E a questão do socialmente aceito. Socialmente aceito, eu tenho que aprender a lidar com o diferente, com aquele que não é exatamente igual a mim. E nós temos que lidar com essas diferenças todos os dias, a todo momento. Isso tanto nas questões homossexuais ou heterossexuais. O heterossexual ele também tem que aprender a lidar com diferenças, com a sua postura em relação ao outro. Agora, dentro das normas que foram criadas por Deus, aí nós temos que dividir entre as tendências, as práticas, e qual é a norma que Deus colocou para o ser humano. E aí nós temos que levar ao conhecimento do homossexual de que o pastor ele não está contra ele, mas ele está querendo fazer com que ele conheça a norma que Deus deixou para que todo ser humano viva, inclusive ele. Inclusive é a palavra. Então tá, vai mandando aí sua pergunta, vai participando com a gente, deixa eu ver quem está aqui com a gente, como o Valdec Menezes participando. Não creio nesse termo cura gay, ele diz, mas sim na restauração do comportamento. Portanto, Valdec acredita que a homossexualidade é uma questão de comportamento, mas tudo isso só ocorre se a pessoa quiser. Então tá, Valdec, obrigada por sua participação aqui com a gente, o Rubens também participando. Ele dizendo, deixa eu começar aqui, não será uma obrigação. O homossexual terá a sua disponibilidade, se quiser ser atendido. Como foi chamado de tratamento, é se ele quiser este tal tratamento. Não existe uma obrigatoriedade, pois se houver algum homossexual insatisfeito com a sua condição enquanto homossexual, ele terá um apoio, gostei dessa palavra, apoio, nesse caso por parte dos médicos. Eu entendo quando as pessoas ficam temerosos assim, se confrontam a fé, a religião, as igrejas, porque nós não podemos negar que tantas e quantas vezes, inclusive o discurso hoje atual na sociedade, é justamente entre alguns pastores,
né, e parte da sociedade e que apoia a luta do homossexual e os homossexuais. Então há um confronto quando poderia ter você diria o quê? Poderia haver o quê? Diálogo? Respeito? O que você diz? O que está faltando? Eu acho que o ponto primordial é o diálogo, né, em todas as situações. Né, deve haver diálogo de ambas as partes, porque, na verdade, o homossexual ele se sente afrontado, né, e o heterossexual, e no caso voltado para a religiosidade, ele se sente agredido. E, de fato, não deve estar acontecendo nenhuma coisa nem outra. Né? O foco do homossexual não deve ser a agressão, ele não está focado em agredir ninguém, ele quer ser, de fato, respeitado. Né? E o foco do pastor, daquele que está ligado à área ministerial, também não é ofender, não é agredir o homossexual. O foco da igreja é tratar a todos com amor. Essa palavra apoio, né, ela foi muito bem colocada, porque esse também é o papel da igreja. Tratar as pessoas de maneira a dar apoio ao seu livre-arbítrio. E aí, dentro dessa questão do livre-arbítrio, nós temos que classificar primeiro algo que é muito importante, algo que foi colocado aí dentro das questões que chegaram, a restauração de princípios. Né? Nós temos que ver que tudo faz parte da corrupção do pecado. E aí nós falamos nesse linguajar, né, eclesiástico, né? Esse meio ministerial, nós falamos muito de pecado e nunca falamos o que pecado é. Verdade. Né? Então vai dizer logo depois do intervalo. O que é exatamente o pecado? Você deve estar lembrando de atos, de coisas que você faz, de atitudes suas, né, no dia a dia. Eu fico pensando assim, mas o que será que define o pecado, né? Logo depois do intervalo. Vai participando aqui com a gente, mande a sua opinião. Lembre-se, nós estamos no momento de conversar. E a autoridade aqui é dada a partir da palavra de Deus para que um pastor fale a partir da palavra de Deus. Nós não estamos dizendo aqui que o homossexual é doente, porque senão eu preciso dizer que o heterossexual adúltero também é doente, porque os dois estão, então, diante da Bíblia, os dois estão numa situação desfavorável, se nós formos observar o que é o padrão de Deus para nós ou não. Então, a gente olha para o homossexual, e já dissemos isso inclusive aqui no Sem Tabus outro dia, olha para o homossexual, miserável, tal, mas o Ricardão tem lá 2, 3 mulheres, e nenhuma é dele. Então, vamos colocar as coisas no devido lugar. Vamos continuar a nossa conversa aqui no Sem Tabus. A gente se encontra logo depois do intervalo, que é bem rapidinho. Acorda, fica esperto, ligado aqui com a gente. Então, nossa conversa hoje aqui é sobre a tal cura gay. Estou usando esse nome porque está todo mundo falando dessa maneira aí na mídia, né? Mas a gente aqui está querendo entender algumas questões. E olha, quer saber de uma coisa? Conversávamos sobre isso agora no intervalo. A forma de tudo isso está errada. Está errado o discurso religioso, está errado o discurso dos que apoiam, dos que são homossexuais e se levantam ofendidos e ofendendo, os religiosos que se levantam ofendidos em nome de Deus e ofendendo em nome de Deus. Não é isso que está errado? Concorda comigo? Porque, você pode discordar, fica tranquilo, porque fica esse ranço, essa briga, esse mal-estar, e aí eu imaginando uma coisa dessas, que chega a ser absurdo você se colocar numa situação de fazer isso que eu vou te dizer agora. Deus deve ficar de braços cruzados, olhando para nós e dizendo: para, não é assim, não é desse jeito, está tudo errado. Veja como eu tratei a prostituta, veja como eu tratei o ladrão, veja como eu tratei aqueles que estavam sofrendo e fazendo sofrer, porque eles sofriam também. A prostituta sofria, não sofria quando foi lançada aos pés de Jesus lá? Sofria. Então, será que realmente não está todo mundo errando? Mas todo mundo ali firme na sua postura? Enfim, essa é a nossa conversa para pensarmos sobre isso no programa de hoje aqui no Sem Tabus, com a presença do pastor Ivan Fidelis. Vera Lúcia participando aqui com a gente. Vera,
dizendo: acredito que isso é realmente possível de acontecer, essa mudança na vida do homossexual ou não homossexual, de qualquer pessoa que precise de alguma mudança na vida, é possível aos pés de Deus, buscando a Deus. A Yolanda participando com a gente também, às vezes assim, eu nem sei o que é isso, explica aí. Pai, estamos explicando, estamos conversando, Yolanda. Um abraço para você. Quem mais? O Rubem dizendo que, na verdade, ele já tinha participado antes, agora ele diz assim, a finalidade disso, dessa lei, desse projeto de lei, é resgatar a premissa inicial do artigo 5º da Constituição de que todos são iguais perante a lei. Iguais? Mas isso, a Constituição, de fato, garante igualdade. Então, que briga é essa, né? A briga entre todos são iguais perante a lei é porque, na verdade, muitos querem ser um pouco mais iguais do que os outros. Né? Essa é a grande verdade, né? Essa é a grande verdade. Todos são iguais, mas querem ser um pouco mais iguais do que os outros. E, na verdade, dentro do projeto de lei, né, ninguém vai ser gay ou deixar de ser gay por um projeto de lei. Imagina! Né? Existe uma tendência, que é isso que nós estávamos falando no bloco anterior, que é a questão do pecado. Né? E esse é o ponto-chave de todas as coisas, inclusive da própria discussão. Porque o Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 34, 35, Jesus, palavras de Jesus, ele fala assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Então, essa é a base do cristianismo. É amor um pelo outro, independente da diferença, independente da forma que ele se apresenta, independente dos trejeitos que ele possa ter ou não. E esses trejeitos não é só a questão do ser afeminado, mas o ser abrutalhado também é um trejeito. Agressivo, ter uma forma estúpida de falar, né? Porque o homem, quando ele quer se colocar como homem, ele dá 2, 3 gritos e acha que está tudo resolvido, né? Ele não para conversar. Né? Então, essa forma toda, tudo isso faz parte da corrupção do pecado. Mas o que é pecado? Né? E essa que é a grande chave de tudo. E aí, como eu já tinha colocado, né, nós temos uma norma, que é a palavra de Deus. Deus, como Criador, ele deixou para o ser humano as suas normas. A norma que ele deixou para que o homem viva bem. As leis de Deus, elas não são para que sejam pesadas, ou que sejam difíceis, ou que sejam conflitantes, para que o homem viva eternamente em conflito. Pelo contrário, é para que o homem viva bem, em amor, segundo o propósito de Deus. Esse que é a lei. Mas, cada vez que uma das leis de Deus foi corrompida e quebrada, e o homem agiu de uma forma rebelde em relação a essa lei, e ele quebra a lei de Deus, então isso é pecado. Né? Então, a palavra pecado do grego é amartia, né? Que é errar o alvo. O alvo foi estabelecido por Deus. E quando eu não atinjo esse alvo, aí eu estou em pecado, ou seja, eu não fui na direção que Deus me guiou. A princípio, né, na questão sexual, Gênesis 1, 26, 27, Deus, o que ele criou? Ele criou homem e criou mulher. A princípio, basicamente é isso. Por causa do pecado que entra no mundo, ou seja, a norma é que a relação fosse entre um homem e entre a mulher. Mas por causa do pecado que veio e corrompeu essa norma, corrompeu essa lei, é que nós temos tendências para outras coisas. Né? E aí a tendência contra a lei de Deus não está pautada também só na questão do homossexualismo. Existem outras tendências que não é o tema do programa hoje, mas que são relevantes também, porque faz parte de toda essa corrupção do pecado. Né? Só para a gente ter uma ideia, né, citando o texto de Gálatas 5, que fala a respeito das obras da carne, que faz parte dessa corrupção do pecado, né? Ou seja, daquilo que Deus colocou como alvo e que nós corrompemos porque nós nos rebelamos contra Deus. Então, no Gálatas 5, a partir do versículo 19, ele coloca: as obras da carne são conhecidas e são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Ou seja, a lista é grande. Então vamos resumir, o etc. da época era assim, né? Coisas semelhantes, né? Mas a verdade é que isso daqui não são padrões. A pessoa, ela não tem que necessariamente ter todos esses atributos negativos, vamos dizer assim, mas ela tem a tendência por um deles. Né? Então, necessariamente, segundo o texto aqui, aquele que é envolvido em prostituição, necessariamente ele não é idólatra. Aquele que é idólatra, necessariamente não é alcoólatra. Né? Ele não tem que ter todos os pontos, mas a questão é que ele faz parte dessa corrupção do pecado. Então, de alguma maneira, isso atingiu a vida dele. Né? E na parte sexual? E aí vem aquele que foi atingido para o homossexualismo, que também é pecado segundo a Bíblia, ele vai ter a tendência de ter atração por uma pessoa do mesmo sexo. Aquele que foi corrompido pelo pecado na parte da prostituição, ele pode até ter a tendência pelo sexo oposto. Ele é um heterossexual, mas ele também está em pecado. A forma de ele se relacionar não condiz com o padrão. Não condiz com o padrão. E esse padrão não foi criado pelo homem, não foi criado por mim que estou falando, criado por Deus. Eu acho, eu acho que eu usei uma palavra muito complicada agora. Nós estamos vivendo em tempos pós-modernos e essa palavra padrão não cabe. Padrão que se quiser, o que a pessoa quiser, o que ela... Enfim, que padrão? O que vocês estão falando aí? Lá vem, só crente mesmo para usar esse negócio de padrão. E aí, como é que... Exatamente. As pessoas, isso faz parte da rebelião contra Deus. Ninguém quer viver dentro de um padrão. Né? Mas o padrão que Deus deixou para as criaturas, porque a questão é, Deus é o Criador, nós somos criaturas. E o que a Bíblia fala é que direito que a criatura tem de dizer para o Criador o que ela deve ser. Foi o Criador que estabeleceu a norma, foi o Criador que estabeleceu que eu iria nascer homem, você iria nascer mulher. Né? Agora, eu me rebelar contra o Criador e falar, olha, eu não gostei da forma que você me criou e eu quero ser diferente. Eu quero fugir do padrão. Então, eu tenho que buscar, de alguma maneira, compreender o motivo dessa rebelião. Por que eu quero sair do padrão? Ok, mas eu vou retornar, é praticamente a mesma pergunta, e você já deu a resposta anteriormente, mas vamos afinando as ideias. Tá. Mas estamos falando da rebeldia em dizer, eu não estou satisfeito com o que você fez, como enquanto criador. Tá? Não estou satisfeito, mas este grupo de pessoas sobre o qual nós estamos falando hoje, eles dizem, mas eu não escolhi. Eu não estou me rebelando contra padrão nenhum. Posso até estar me rebelando ou estar fora do padrão que a sociedade, e aí vai dizer assim, hipócrita, né, que está dizendo uma coisa, e sei lá, tantos argumentos apresentados, mas, ou seja, é sério. Dentro da força que o pecado exerce sobre o pecador, as pessoas não têm muita opção de escolha. E é isso que muitas pessoas não compreendem. No Evangelho de João mesmo, no primeiro capítulo, quando João faz o discurso a respeito de Cristo sendo o Messias e sendo Filho de Deus enviado ao mundo para resgatar e restaurar os padrões criados pelo Pai, né, ele faz uma ressalva que é muito importante nós lembrarmos a todo momento nessa questão do poder do pecado em relação ao homem. Né? Que ele coloca assim, que para todo aquele que nele crê, ele recebeu o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí nós dividimos duas coisas teologicamente. Nem todos são filhos de Deus, somos criaturas de Deus.
Mas, para ser filhos de Deus, qual é a característica maior de um filho? A característica maior de um filho é se parecer com o pai. Ele se parece com o pai ou fisicamente, ou na maneira de ser, na maneira de falar, na maneira de agir. Ele tem que ter traços do pai, ele tem que ter pensamentos, comportamentos, ele tem que agir na direção daquilo que o pai ensinou. E aí quando João coloca no Evangelho, mas a todos quanto o receberam, ou seja, receberam a Jesus como Senhor, como Salvador, né? Ele lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra poder que ele usa é uma palavra muito interessante no grego, que é o original da língua, que é um poder de escolha, né? O que Cristo nos deu foi um poder de escolha. Eu estava preso em algo que eu não tinha domínio. Eu fui levado a isso, eu nasci com essa tendência. Eu nasci com uma tendência homossexual, eu nasci com uma tendência alcoólatra, eu nasci com uma tendência, uma predisposição por causa da corrupção do pecado. Mas, ao conhecer a Cristo, Ele me deu o poder de escolha. Aquilo que eu não tinha escolha antes, agora eu tenho. E esse poder, aceitando o padrão de Deus, e agora buscando me parecer com Ele, é que vai me fazer ser filho de Deus. E alguém não pode estar ouvindo e dizer assim, pastor, é fácil você falar assim, porque me parece que você não nasceu com a tendência para alcoolismo, me parece que você não nasceu com tendência homossexual, me parece que você nasceu com tendência a ser pastor. Tá aí, bonitinho, Bíblia na mão, falando, né? Como é que faz para esse número de pessoas que se identifica com você e diz assim, eu não tenho essas tendências, então eu sou filho, nasci filho de Deus, e o outro nasceu filho de quem? Em relação ao pecado, ele é assim, se você soubesse, se você pudesse ler o meu pensamento e soubesse quem eu sou, você não me convidaria para estar aqui. Se eu soubesse os seus pensamentos, talvez eu não estaria aqui. Se todos soubessem quem eu sou, talvez eles não estariam de frente da televisão me ouvindo. De fato, o estereótipo não corresponde à realidade. Hoje as pessoas me veem como pastor, mas elas não sabem o que, como foi a minha formação, como foi a minha estrutura, tudo aquilo que eu já vivi, tudo aquilo que eu já passei. Isso significa dizer que o que você está dizendo agora, para mim, para o público, não corresponde à verdade interior ou secreta? Isso significa o quê em termos de estar debaixo, de ser corrupto tanto quanto e estar debaixo da graça e da misericórdia de Deus? Isso significa que tudo pode ser transformado pela ação do Espírito Santo na direção de Deus. Amém. É isso que significa. E é essa a grande questão desse tema que é muito forte, cura gay. É a pessoa ter a possibilidade do livre-arbítrio, de ter a opção de buscar uma orientação sexual naquilo que ela está insatisfeito, se ela estiver insatisfeito assim. E se ela quiser um padrão de Deus, um relacionamento de Deus, isso também não vai ser fácil, porque essa transformação, ela vai acontecer paulatinamente, ela virá aos poucos. No meio cristão, às vezes as pessoas imaginam, nós temos o ato do batismo, e às vezes a pessoa imagina assim, ele vai ser batizado, vai ser mergulhado na água, quando ele sair, ele vai ser uma pessoa completamente diferente. Não, ele não vai ser, ele vai ter um processo de transformação, um processo de mudança, mas ele deve ser recebido com amor, ele deve ser recebido com amor cristão, Ele deve ter um relacionamento, porque se a igreja olhar para o diferente com desejo ou com desprezo, ela peca tanto quanto o outro. Então, quero saber o que você chama de desejo e desprezo. O que é, então, que está sendo colocado por este homem, pastor, Bíblia na mão, e que muitas ou algumas vezes, para não ser tão
enfática, sim, mas quantas vezes temos ouvido discursos de um lado, olhando para os religiosos, dizendo assim, hipócritas, ficam dizendo, fazendo, como se fossem os tais, etc. Né? Os religiosos do seu lado, olhando para os outros, que não estão nesse status de fé, de religiosidade, e diz assim, vão para o fogo do inferno, etc, etc. O que está sendo dito, então? Quando ele diz que não estaria, talvez, aqui dizendo o que está dizendo, que talvez eu não estivesse nessa condição de falar o que eu falo, e que talvez você nem estivesse parado aí nos ouvindo, se nós de fato soubéssemos uns dos outros a realidade mais íntima, é que a palavra de Deus diz que todos nós fomos encerrados debaixo do pecado, para que onde abundou o pecado, superabundasse a graça. Fosse superabundante a graça de Deus. Portanto, aos olhos de Deus, não tem o pastorzinho, ele é tão bonzinho, tão servinho, e o outro tão assim, etc, etc. Se ele está nesta condição, se você está na condição favorável diante dos olhos de Deus, é pura e simplesmente porque você foi banhado e resgatado pela graça maravilhosa de Jesus Cristo. Entendeu? Então, não estamos falando aqui de hipocrisia, muito pelo contrário, estamos reconhecendo que todos nós, heterossexuais, homossexuais, quem quer que seja, em qualquer ambiente, o nível, status social, não interessa, ou escolha, ou opção, como dizemos, sexual. Todos nós, num dado momento, encerrados debaixo do pecado, mas noutro momento, livres pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, que nos faz ser o que jamais seríamos sem esta graça, a graça maravilhosa de Jesus, que é o único elemento capaz de nos transformar e de nos fazer olhar para o outro com amor e graça, que é esta sua colocação de agora, a maneira de receber sem desejo e sem desprezo. O que é uma coisa e outra no seu olhar quando se diz respeito ao religioso? É exatamente essa questão, ainda da corrupção no pecado. Né? O desejo que nós temos que ter é o desejo de amar, o desejo de abraçar, o desejo de receber. Okay. E é assim também que nós, os pastores, temos que preparar as igrejas. Porque existe uma dificuldade muito grande. Né? Por exemplo, nós falamos a respeito da transformação, que é um processo, mas muitas vezes nesse processo, se tratando do homossexualismo, nem tudo vai ser transformado. Né? Assim como, não querendo criar um vínculo, mas só para que a gente tenha um elemento de comparação, um alcoólatra que ele parou de beber, por ele ter parado de beber, não quer dizer que ele vai deixar de ter o desejo de continuar bebendo, ou dele sentir falta da bebida, né? Mas, pela sua consciência de aquilo é prejudicial para ele, ele tem que mudar de comportamento para restaurar a sua vida, restaurar a sua família, para ter uma vida melhor, né? Ele vai fazer esse esforço, e isso ele vai fazer a cada dia. Né? Ele vai vencendo isso a cada dia, até que pode ser que vai chegar um ponto que aquilo não vai mais incomodá-lo. Né? Aquela natureza do desejo morre e nasce outra natureza com outro desejo. Outra natureza com um desejo divino. Né? Essa chave é que muda tudo. A relação do homossexual é a mesma. Primeiro, a igreja ela tem que estar pronta para recebê-lo. Né? Então, ela não pode... Chegou um homossexual na igreja, como que ele vai recebê-lo? Né? Com desprezo? Não, ele tem que receber com amor. Óbvio. Né? Com amor cristão. Mas e aí? Ele senta no banco, eu vou sentar do lado dele? É claro, eu tenho que sentar do lado dele, eu tenho que abraçá-lo, eu tenho que orar por ele, e eu não tenho que recriminá-lo. Eu não tenho que falar que ele é errado. Mesmo que a Bíblia me indique isso, eu posso falar verdades e essas verdades serem extremamente agressivas. Verdade. Né? Então, talvez, eu digo talvez, porque tanta coisa surgindo, depois do intervalo, talvez seja interessante a gente pontuar justamente isso. O respeito, o convívio, o abraço, o acolhimento, amo essa palavra, acolhimento, e em detrimento do
concordar com a prática, do estar concordando, não, é isso mesmo. Não, nós fomos chamados a exortar, a ensinar, a cuidar uns dos outros. Enfim, mas como pensar melhor sobre isso? O Daniel participando aqui com a gente, dizendo, já li artigos a respeito da cura gay e vi uma deturpação das coisas reais, e isso traz muito dano. Como somos experts em deturpar as coisas, não é? De fato. A Vera Lúcia também participando. Se seguirmos o exemplo de Jesus, estaremos preparados para receber as pessoas todas como filhos e amados do coração do Pai. Muito bom, Vera, um abraço para você. Nós vamos para o intervalo rapidinho. Fica aí, atento, preste atenção, tuita, pergunta, participa da boa conversa de hoje aqui no Sem Tabus. Até já. Difícil convivência neste momento entre os religiosos e os homossexuais. Será que é de agora ou será que só agora se tomou a proporção que estamos vendo tomar? Será que isso estava velado até o momento? Enfim, mas é o momento de pararmos e discutirmos e que toda essa discussão, em vez de trazer prejuízos, como tantas vezes temos observado acontecer, prejuízos, que de fato nós tomemos consciência do nosso chamado enquanto cristãos, para que este momento seja um momento para a honra e para a glória de Deus, para que consigamos como povo de Deus, como cristãos, como servos de Deus, como aqueles que de outra maneira ou na mesma maneira fomos resgatados pela misericórdia de Deus, tenhamos palavra de ânimo, de fé, de força, de esperança, que nos acolhamos uns aos outros porque fomos acolhidos com Jesus Cristo, sem negarmos contudo qual é a boa e santa, perfeita vontade de Deus para nós. E isso nós temos a palavra de Deus que nos orienta, que nos ensina. Nossa conversa hoje aqui no Sem Tabus com a participação do pastor Ivan Fidelis. Querendo participar aqui com a gente, mande sua pergunta por e-mail ou pelo Twitter, fique à vontade. O e-mail é semtabus@novotempo.com e o nosso Twitter, facinho, gente participando aqui, a Alana participando, obrigada, dizendo eita sobre a discussão, né? O Osias também, estamos preparados, eu perguntei para eles aqui no Twitter, se nós como religiosos estamos preparados para tratar desse tema. E ele diz sim, pois temos a verdade, que é a palavra de Deus em nossas mãos, que esta verdade nos ensine a amar, porque de fato ter apenas esta verdade nas mãos não quer dizer muita coisa. Não podemos negar que muita guerra já foi feita com a Bíblia na mão, né? Tinha um canhão e uma Bíblia era bala. E matou muita gente. Então, a gente precisa dizer como estamos usando essa verdade a favor do reino de Deus. Pastor Ivan Fidelis, o que mais dizer sobre o tema? Nós temos que dizer que, primeiramente, isso, né? Nós devemos aprender a dizer a verdade com amor. Isso também é muito importante para o meio cristão, né? Quando Jesus fala, né, que vos ameis uns aos outros e nisto conhecereis que são meus discípulos, ele não estava brincando, né? A marca de Jesus é amor, né? Ele nunca apontou para uma pessoa apontando para os defeitos dela, mas para a possibilidade de uma melhora, a possibilidade de algo a mais e de algo muito melhor. Então, é isso que a igreja ela deve ser ensinada, a lidar com o diferente, né? E o diferente, principalmente, aqueles que são excluídos da sociedade. Né? Porque a igreja, de um modo em geral, ela tem uma dificuldade. Todo mundo tem a dificuldade de lidar com o diferente. Sim. Mas quando se concentra todas as pessoas numa igreja, porque daí vem dois conceitos errados. O primeiro é que a igreja é o lugar perfeito, né? E não é. A igreja ela é constituída por pessoas que também foram corrompidas pelo pecado, que têm uma série de problemas e que estão ali em busca dessas soluções, né? A primeira visão da igreja é isso. A segunda visão é que a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo no coração e na direção de cada um, dá a possibilidade de reverter todas as situações para o propósito de Deus. Então, nós temos, com essa palavra, nós temos a certeza de que tudo pode ser transformado, tudo pode ser mudado para o propósito de Deus. E necessariamente isso não vai ser um processo fácil, mas
primordialmente, a igreja tem que aprender a conviver com o diferente. E, às vezes, esse diferente, ele vai continuar sendo diferente. Ele não vai ter uma transformação tão radical. Porque se nós falarmos do homossexual por si só, pela sua tendência ou pela sua opção sexual, é uma coisa. Agora, se nós falarmos, por exemplo, de um estado diferente da homossexualidade, se nós falarmos de um transformista, de um travesti, né? Porque o transformista tem aquela questão da montagem, daquela, né, que ele não é exatamente aquilo, mas e um travesti que já fez cirurgias plásticas, já fez uma cirurgia de transformação de sexo, né, de mudança de sexo. E agora? E agora? Ele vai reverter essa situação? Não, ele não vai reverter essa situação. E a igreja tem que aprender a amá-lo, tem que aprender a conviver com ele, tem que aprender a acolhê-lo no amor de Cristo. Então, eu estou crendo que a nossa conversa aqui, e provavelmente eu vou repeti-la com outros convidados, com o mesmo convidado. Então, a questão que o Senhor nos chama para pensar hoje é colocar o nosso discurso na direção correta. Então, é possível que nós estejamos nesse momento nos perdendo. É tanta opinião. Já viu que todo mundo hoje tem que ter uma opinião? Qual a sua opinião? Não. Ainda que eu diga, quando tem aquelas pesquisas dos institutos de pesquisas famosos, né? Aparece lá, tantos por cento não souberam, não quiseram responder. Oh, que absurdo! Como ele que não sabe se posicionar, tem que se posicionar. A criatura só tem o direito de dizer que ela não sabe ainda, né? Sim. Não sabe. Então, assim, a gente tem que ter opinião, é a favor, é contra, a favor, é contra. E aí a gente fica se reportando aos políticos, ao projeto de lei, às passeatas, quando nós poderíamos, inclusive, precisamos, como cristãos, parar e pensar, bom, mas qual é o meu chamado? Qual é o chamado que o Senhor fez por mim? Sendo eu salvo, qual é o meu discurso? Como deve ser? Como é que fica o trabalho da exortação? Lembro de um caso que eu conheci, gravei com ela, ouvi a sua história, de uma mulher que disse estar assistindo a Novo Tempo, e depois de assistir a Novo Tempo, inclusive a partir de alguma coisa que eu teria dito no meu programa, ela foi procurar uma igreja. E ela, ao chegar naquela igreja, era uma igreja adventista, lá em Maceió. A igreja adventista a qual eu me refiro era a igreja adventista, uma delas, num bairro chamado Benedito Bentes, só para dizer que eu tenho conhecimento de causa, de fato, do que estou dizendo. E ela disse que chegou na igreja, estava aprendendo a ser menina, porque ela inclusive usava cueca. Ela, uma mulher, tem filho, mas ela já estava no estágio da vida que ela usava cueca. E ela então foi à igreja e ela foi com uma camiseta ainda, ela não tinha roupa de menina e muito menos discretinha, né? E ela disse que aparecia nos seus braços suas tatuagens. Ela foi tão respeitosa com aquele ambiente, ela já tinha aprendido, enfim, tinha um temor, alguma coisa assim da palavra de Deus já, e ela procurou ir de saia. Mas aquele negócio estranho que ela ganhou de alguém, que ela conseguiu de alguém, que negócio estranho, ela não sabia. E ela disse, Darleide, as pessoas viam que eu era uma mulher homossexual, mas eu fui acolhida, logo sentou alguém do meu lado, logo alguém me cumprimentou, logo alguém me convidou, logo eu fui que eu fiquei chocada com aquilo. Olha o que é o acolhimento, o amor que ela sentiu, né? Então, pastor, só que veio o estudo, a exortação. Como que é isso? A aceitação e a exortação. Não pode deixar de dizer a verdade, mas o como dizer, né? A questão é aprender a dizer a verdade com amor. É isso que nós temos que fazer. Primeiro, acolher a pessoa, né? Esse é um ponto básico. Ninguém vai se aproximar de você se ele se sentir rejeitado. Ele tem que se sentir acolhido, ele tem que se sentir abraçado, ele tem que se sentir respeitado. O segundo ponto da igreja é que o cristão também ele tem que aprender que na área teológica, o cristão ele não tem opinião pessoal. Né? Nós temos as nossas opiniões pautadas na Bíblia. O que a palavra de Deus nos diz é assim, né? Paulo ele se refere a isso,
1 Coríntios 11, ele fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, o parâmetro era Paulo? Não, era Cristo. O parâmetro era Cristo. E aí Cristo coloca um outro parâmetro. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. E ele está falando de amor. De amor. Né? E daí o parâmetro ficou altíssimo. E eu não sou capaz de corresponder a esse parâmetro. Eu tenho que buscar. Eu tenho que tentar. Porque o amor de Deus, ele tem que dividir a pessoa das suas práticas. Deus, ele detesta o pecado, mas ele ama o pecador. Para quem está nos assistindo, para ter uma relação simples e uma relação prática disso, você não concorda com tudo que o seu marido faz, você não concorda com tudo que a sua esposa faz, mas você o ama, independente de você concordar com tudo ou não. Ou deveria, né? Ou deveria. Mas a verdade é que se você o ama, você vai tentar compreender os seus motivos, os seus objetivos, as suas diretrizes, os seus propósitos, qual a finalidade. Você vai ter que buscar todas essas coisas, porque você o ama. Então, nós precisamos aprender a exortar com amor. Olha, eu estou te indicando este caminho porque o propósito é esse e a finalidade é essa. O propósito é que Deus te ama e Ele quer restaurar você para uma vida melhor, né? E a finalidade é que você vai ter uma eternidade de vida com Deus, né? Você dizendo que você perdoa, convive porque ama, né, com o marido, com o esposo, com o homossexual, enfim, com quem quer que seja, quando há amor, né? E ainda mais você obedece a... Essa palavra também, ela já traz um ranço, né? Ela parece uma coisa de escravidão, mas assim, você se submete a tantas coisas na vida por amor também. E assim, se Deus tem um padrão e eu me submeto a Ele por amor a Deus, esse padrão se torna leve, né? Como Jesus disse, meu jugo é suave, né? Meu fardo é leve, quando há amor. Pastor, o senhor poderia abrir a Bíblia num texto bíblico que possa dizer sobre a homossexualidade como alguma coisa? Porque nós estamos dizendo, agora mesmo o senhor disse, não, nós não temos opinião, nós temos o texto bíblico. Qual é o texto bíblico que fala a respeito da homossexualidade? Existe? Sim, existem vários textos, inclusive um texto que é o texto de Romanos 1, né, que fala a respeito da homossexualidade de uma maneira muito direta, e existe uma crítica a respeito do apóstolo Paulo, né, até pelo movimento homossexual, falando a respeito desse texto, né? O texto ele faz uma crítica aberta ao homossexualismo. Né? No Romanos 1, a partir do versículo 24, ele fala assim, ele vem de um contexto de rebeldia a Deus. O homem se rebelando contra Deus, a criatura contra o Criador. Né? E o que ele vem num contexto anterior é que cada um queria fazer aquilo que fosse prazeroso para si, que fosse confortável para si, que fosse algo da sua própria vontade, independente da vontade de Deus. Né? E aí nós entramos no versículo 24, e ele fala assim, né, Deus falando, já que é assim, né, então ele começa o texto falando, por isso, né, por isso Deus entregou tais homens à imundícia e ao engano do seu próprio coração, para se desonrarem no seu próprio corpo, né? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E depois ele continua aqui, por causa disso, Deus os entregou às suas próprias paixões infames. Até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, ou seja, elas deixaram de ter relação com homens, mudaram o modo natural. Que era o modo natural de Gênesis. Que era o modo natural de Gênesis. Homem e mulher. Homem e mulher, elas mudaram o modo natural, né, e das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza.
né, que é o que está no texto. E, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural com a mulher, que é o padrão de Gênesis, homem e mulher, né, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo entre si mesmo a merecida punição do erro. Então a Bíblia ela deixa clara que isso é um erro. Mas quando Paulo está citando, muita gente critica, né, esse texto aqui, falando que é um discurso autoritário, um discurso machista, né, que todo pastor se refere a esse texto, né, mas na verdade Paulo está se referindo, porque quando Paulo escreveu isso aqui não era a Bíblia. Paulo está comentando um texto de Levítico. E aí cada um pode ler em casa, porque o texto é muito grande. Levítico 18 e 19 fala a respeito das relações sexuais que são abomináveis a Deus. E entre essas abominações está o homossexualismo. Agora, o fato de que a homossexualidade é abominável para Deus não quer dizer que o homossexual seja. É a prática, é o ato. É a prática, é o ato, né? Então ele vai lutar para mudar, para renovar a sua mente em Cristo, na direção do Espírito Santo, para que ele possa voltar a ser restaurado à criação original. E Paulo dá essa esperança. Paulo dá essa esperança. Aliás, o que mais Paulo fez foi resgatar na esperança de que podemos ser feitos novas criaturas em Jesus Cristo. Então, chegou o fim do programa. Acabou. Já. Acabou. Não tem mais jeito. Precisa voltar aqui, tá bom? Tá bem. Ia ler um texto bíblico? Sim. Pois não. Eu gostaria exatamente falando dessa esperança que Paulo mesmo deixa em Romanos 12. Ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Fique com essa palavra em seu coração. Deus tem esta palavra de esperança para você. Um abraço e até a semana que vem em mais um Sem Tabus.